Esse já é o terceiro vídeo que eu faço sobre o caso Isabelle. Agora a gente já tem uma conclusão sobre a investigação da polícia. O MP já sabe sobre o que acusar a garota, mas surgiram fatos novos também, acontecimentos até estranhos. Confere nesse vídeo. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Cássio e você está no Direito Tipificado. E hoje é a terceira parte do caso Isabelle, a garota que foi assassinada pela... Parece que a polícia já chegou a uma conclusão e agora o Ministério Público vai denunciar ela, provavelmente pela pena mais grave. Mas antes disso, eu quero pedir que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, curte o vídeo, deixe um comentário se você gosta dos vídeos aqui do canal, compartilha com os amigos, que isso ajuda muito a trazer mais e mais vídeos para você. Sempre comentando as tretas dos famosos, crimes que repercutem, por que tal pessoa foi denunciada por tal coisa, por que aconteceu tal coisa. Pois bem, a polícia concluiu que a atiradora cometeu crime análogo a homicídio doloso. Por quê? Porque ela, como uma esportista do tiro, como uma pessoa profissional que deveria saber, ou até poderia saber, que pelo peso da arma, por exemplo, tendo uma bala lá dentro, o peso muda, então ela deveria saber disso, ela deveria saber que a arma estava carregada, certo? Se ela estava com a arma na mão, ela sentiria isso, que ela correu o risco de cometer o crime estando com as armas em mão. Então, a família da atiradora contratou um perito particular, digamos assim, para contestar a perícia da Politec, que é a perícia oficial, digamos assim. Esse novo perito disse que o corpo foi movimentado e isso não foi levado em conta na hora da Politec fazer a perícia. Segundo ele, o pai da atiradora teria feito uma massagem cardiovascular na Isabelle para reanimar o corpo, orientado pelo SAMU. E para fazer isso, ele mudou o corpo de posição. Sendo assim, o tiro muito provavelmente não teria ocorrido dentro do banheiro. Pelo que ele diz, o corpo estava caído e apoiado na parede. Então o pai, para fazer a massagem, movimentou o corpo para dentro do box do banheiro e fez a massagem cardiovascular. Ele ainda diz que as marcas de sangue na porta do banheiro foram as primeiras criadas. Na hora que se deu o tiro, espirrou aquele sangue. E que isso seria um dos motivos de que a vítima não estaria dentro do banheiro, certo? E os sangues que tinham no corpo da vítima, espalhado, dizem, né? Que tinha sangue no joelho dela, na perna, é pela movimentação do corpo que o pai fez para poder fazer a massagem cardiovascular. Então ele conclui que a perícia feita da forma que o corpo estava não reflete a realidade dos fatos. Como eu já disse nos vídeos anteriores, a pena máxima que a atiradora pode receber é de internação em estabelecimento educacional pelo prazo de 3 anos. É como se fosse prisão para os menores. Mas eles chamam de internação porque prisão é quando é crime, menor não comete crime, comete ato infracional. São somente nomenclaturas. Nesse meio tempo, a família contratou um novo advogado que entrou com um pedido de defesa, que ele mesmo chama de clemência, pedindo que fosse concedido o perdão judicial à atiradora, porque, nas palavras dele, parafraseando o que ele disse basicamente que Isabelle sofreu momentaneamente, enquanto a atiradora continua sofrendo dia após dia represálias, xingamentos por parte das pessoas, do público, dos amigos na escola, e que isso estaria constrangendo e causando um grande dano psicológico nela. E que por esse fato, por ela estar sofrendo mais do que a própria vítima, que seria justo que o juiz concedesse um perdão judicial. Mas o que é o perdão judicial? Realmente, o que o advogado disse e alegou está correto. O perdão judicial é concedido em caso de homicídio culposo quando o acusado sofre mais do que a vítima. Vamos pegar um exemplo assim bem palpável. Vamos supor que um pai escuta um barulho na cozinha e aí ele já fica meio assustado, acha que alguém entrou na casa dele. E ele tem uma arma. Vamos
supor, ele tem porte de arma. Ele vai até a cozinha e vê um vulto. Ele se assusta e dá um tiro. Na hora que ele liga a luz, ele vê que era o filho dele pegando comida. Concorda que o pai vai sofrer mais vivendo com a perda de matar o filho do que sendo preso? É basicamente isso que esse advogado quer encaixar aqui. Por fim, o MP pede que a atiradora seja internada de fato e que cumpra os 3 anos. Ainda não soltaram nenhuma nota, não deram entrevista. Tudo que saiu aqui são informações da mídia, porque o processo em si vai correr em sigilo, assim como a investigação correr em sigilo. Enquanto eu escrevia o roteiro desse vídeo, eu fiquei pensando em como eu, por exemplo, teria agido sendo advogado tanto da vítima quanto da atiradora. Eu queria criar aqui um cenário, 2 cenários para falar a verdade, onde em um eu defendo a atiradora e em outro acuso a atiradora. Lembrando que são situações pensando como advogado. Não tem nenhuma opinião pessoal, não tem nada do que eu acho que é defesa, é o trabalho. Começando pela acusada. Se eu estivesse defendendo a acusada, ela é uma criança, certo? Defendida, protegida pelo ECA. Diz o advogado que ela está sofrendo vários abusos psicológicos, sofrendo danos psicológicos. Cadê os laudos disso? Apresentando, comprovando laudos psiquiátricos, de psicólogos, talvez conseguiria mudar a cabeça do juiz. Porque o caso aqui é o seguinte, não é mais provar a inocência. Não tem mais, já foi provado e comprovado que ocorreu o tiro e que a atiradora atirou. O caso aqui é diminuir essa pena para que ela não seja internada, para que ela responda em liberdade. Seja trabalhando numa instituição, fazendo trabalho voluntário, doações, o que for. Insistir na história do acidente, argumentando que a garota, ela sim, é uma profissional, ela conhece armas. Mas concorda que, mesmo ela sendo uma profissional, ela pratica só com a arma dela, ela tem uma arma específica. Então ela não é obrigada a conhecer todas as armas existentes no planeta. Muito menos saber o peso, saber como elas funcionam. Ela sabe atirar com a arma dela, com a arma que ela pratica. Entende? Talvez seguindo essa linha poderia mudar o pensamento do juiz. Não tem acesso ao processo. Às vezes o próprio advogado fez isso. Estou trazendo aqui são argumentos. E agora, se eu fosse advogado da Isabelle, da família da Isabelle, a própria perícia da Politec já trouxe todos os argumentos possíveis e de fato é o caminho que o processo está percorrendo, certo? A Politec provou, digamos assim, que realmente a atiradora foi quem atirou da distância tal, no lugar tal. Eu penso o seguinte, o pai também não deveria ser acusado. Por quê? Porque houve uma omissão de cautela. Quem assistiu o vídeo passado, eu falei sobre a omissão de cautela, que é um artigo do Estatuto do Desarmamento, onde os pais são negligentes deixando armas de fogo perto ou próximo, ou até mesmo dando para os filhos menores de idade. Agora pensa comigo, foi o pai dela que deu essa arma para ela subiu com a arma e o crime aconteceu, o pai dela não seria um tipo de partícipe? O que é o partícipe do crime? É a pessoa que participa não efetivamente cometendo o crime, mas ela está ali no meio do crime, ela fez alguma coisa que ajudou o crime a acontecer. Esse é o partícipe, diferente do cúmplice. O cúmplice é quem comete o crime mesmo de fato com a outra pessoa. O partícipe não, ele é um participante, ele fez alguma coisa, ele forneceu a arma, ele paralisou a pessoa, ele deu acesso ao local. E o namorado? Vamos pegar o contexto inteiro. O namorado veio, ele é menor de idade, ele veio da casa dele até a casa da atiradora, provavelmente de Uber, ele não deve dirigir. Então ele trouxe essa caixa de arma no Uber, chegou na casa da atiradora, entregou para o pai dela e supostamente o que dizem as reportagens é que ele deixou uma caixa lá porque estava tendo toque de recolher aqui em Cuiabá. E ele ficou com medo da polícia fazer uma blitz e parar o Uber dele, provavelmente, que ele iria voltar de Uber. Não acho que a polícia pare todos os Ubers da cidade. Não conheço a vida dos Ubers, não sei também como funciona. O que eu estou dizendo é o seguinte, se não houver uma denúncia, não teria por que a polícia parar o Uber. Por que ele deixou essa arma lá? E se talvez ele deixou essa arma de propósito? Pensando como advogado, gente. Não é opinião pessoal, não me acusem de nada. Aqui são argumentos, reflexões,
conclusões que podem ser tiradas se encaixam. A partir do momento que se encaixam, acredito que já valem como argumentos, certo? Pagar uma multa nesse tipo de crime é muito pouco. Existem crimes cometidos por menores quando se percebe que os pais tiveram, digamos assim, uma culpa muito grande pelo crime ter sido cometido, pelo menor ter feito o ato, que os pais perdem o poder familiar. Por quê? Porque o juiz entende que esses pais não têm condição de criar uma criança. Então, assim, a lei é bem clara, crianças não devem utilizar armas. Se existe um decreto presidencial que permitiu que crianças pudessem praticar tiro por esporte, ainda existe o ECA, ainda existem outras leis mais específicas que tratam do fato de ser criança. Porque o decreto não trata das crianças, trata dos participantes de tiro esportivo. O ECA, o Estatuto do Desarmamento, o Código Penal, eles dizem que não dê arma para menor. Menor não pode. A garota não tem idade para dirigir. A garota não tem idade para ser presa, porque teria idade para ter uma arma. Todos esses acredito que sejam argumentos que caberiam. Frisando, gente, argumentos, pensamento de advogado, não tem opinião, não é isso que eu acho. Eu evito de trazer opinião pessoal aqui para os vídeos porque dá muita polêmica a opinião pessoal. Não precisa dar opinião pessoal, eu não tenho nada a ver com o processo. Estou aqui comentando, trazendo de um jeito informativo e do lado jurídico da coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que esse vai ser o último vídeo do caso Isabelle, se não saírem mais notícias, se não tiver uma reviravolta. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Deixe o seu like, se inscreve no canal, comenta e compartilha. E eu te vejo no próximo vídeo.